Flamengo vai se comportar nos jogos contra a Inter e Grêmio? Força máxima? Time reserva? Como é que vai ser? A torcida do Rubro-Negra pergunta, fica na dúvida. O Palmeiras tem um plano, diz seu técnico, o Abel Ferreira. Foi assim que ele se pronunciou depois da partida contra o São Paulo na quarta-feira. Vamos falar sobre isso, sobre a escalação do Flamengo contra o Internacional. Que time Renato Gaúcho estará em campo no Beira-Rio no sábado às 9h30 da noite? E como será contra o Grêmio na terça-feira, na Arena Gremista, última partida rubro-negra antes da viagem para Montevidéu, onde Flamengo e Palmeiras fazem a final da Libertadores no sábado, dia 27. Tudo isso falaremos aqui nesse vídeo, que tem um apoio e patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Quando você faz o download do OneFootball, você mostra a força do nosso canal no YouTube, do youtube.com/Mauro César. Então, eu sugiro e até peço, faça o download. Por quê? Porque você não vai se arrepender. É muito conteúdo, vídeo, transmissões de jogos ao vivo do Campeonato Alemão, a Bundesliga com narração em português, Dudu Monsanto, Gerd Wenzel, imagem. Aliás, dia 4 de dezembro, estarei com os dois na transmissão do Bayern contra o Borussia Dortmund. E depois teremos uma grande surpresa após a partida, uma live especial. Isso no dia 4 de dezembro, tá bom? Mas fazendo download do OneFootball, você tem muito conteúdo, estatísticas, você tem matérias, vídeos, tempo real das principais competições do futebol pelo mundo. E você vai ver aqui do meu lado, enquanto eu faço esse comentário, parte desse conteúdo envolvendo Palmeiras e Flamengo, os dois finalistas da Copa Libertadores da América. Sobre o Flamengo. Qual foi a programação definida pelo departamento de futebol? E aí é importante deixar isso claro. Não coloquem na conta do Renato se der errado e também não coloquem só na conta do treinador se der certo. É uma decisão conjunta que foi tomada depois do jogo contra a Chapecoense. Fazer aquele empate melancólico do Flamengo lá em Santa Catarina por 2-2, com o pior time do campeonato já rebaixado, atuando desde os 15 minutos do segundo tempo com um homem a menos. O Flamengo não conseguiu vencer. Depois daquele jogo foi feita uma avaliação. O Flamengo jogou contra o Bahia na quinta-feira e a definição foi 4 últimos jogos da seguinte maneira, tá? Lembrando, os 4 últimos jogos: São Paulo no Morumbi, Corinthians no Maracanã, Internacional no Beira-Rio e Grêmio na Arena. Contra o São Paulo, fora de casa, time titular. O Flamengo jogou, venceu 4-0. Contra o Corinthians no Rio, time reserva. Só o Davi Luiz atuou de saída como titular da equipe que vai jogar a final no Uruguai. Entraram depois 3 outros jogadores que têm sido titulares. 2 são absolutos, Felipe Luiz e Bruno Henrique. E o outro vem jogando como titular, o Michael, mas não se sabe sequer se ele será titular na partida final da Libertadores, apesar da sua grande fase, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas time reserva. Contra o Inter, time titular, força máxima de momento. Isso mesmo, esse jogo de sábado será força máxima. E contra o Grêmio, último jogo, terça-feira, quarta viagem a Montevidéu, quinta final da Libertadores contra o Grêmio, time reserva. Essa é a programação do departamento de futebol envolvendo todos os setores do mesmo. Ou seja, não só o treinador, seu auxiliar, mas também preparação física, fisiologia, todo mundo discutiu isso, analisando as condições. Claro que alguns jogadores, como o Rodrigo Caio, provavelmente não vai jogar contra o Inter, porque ele sofreu uma lesão uma semana antes, menos até, né, no domingo, contra o São Paulo, e está sendo preservado e recuperado para jogar a final da Libertadores. A Arrascaeta contra o Inter talvez atue por minutos. Atenção, talvez atue por minutos. Essa é uma dúvida que a gente vai ter até talvez momentos antes do jogo. Mas é provável que reapareçam vários jogadores nesse jogo, em relação à partida contra o Corinthians, né? Qual é o propósito? Não alterar muito a programação de treinamento dos atletas, fazendo que jogo contra o São Paulo no domingo, o outro contra o Inter 6 dias depois, um intervalo longo no meio para recuperação de jogadores, para que eles possam estar inteiros entre um jogo e outro e com o ritmo de jogo, né? E claro, aqueles que se recuperam de algum problema terem a programação respeitada. Então, todos os titulares possíveis estarão em campo contra o Internacional. Isso é uma definição do departamento de futebol do Flamengo. A ideia é jogar mais forte fora de casa, até porque no Uruguai serão 2 torcidas. Não é a atmosfera do Maracanã contra o Corinthians com 50 mil pessoas apoiando o Flamengo, não. No Uruguai, o Flamengo vai ter o seu torcedor, mas o Palmeiras também tem o seu torcedor e é um estádio diferente, é o Maracanã, onde os jogadores estão habituados a jogar. Todo mundo viaja para o Rio Grande do Sul, todos os jogadores, toda a delegação, após o jogo da terça-feira contra o Grêmio. Na quarta-feira, o Flamengo já treina na capital uruguaia, quinta também, sexta-feira tem reconhecimento de gramado e essa coisa toda. Essa é a programação do Flamengo, que deverá ter contra o Internacional, tudo indica, a volta do Isla, a volta do Diego Alves, o Davi Luiz continuando jogando, o Felipe Luiz começando a partida, o Ilharão titular. Isso desde que tenham condições. Gente, se alguém tiver um probleminha, não joga. Mas se reunir condições de jogo, vão para o jogo. Não vai ter ninguém poupado nesse cenário. Andréas voltando à equipe,
Michael jogando, Arrascaeta entrando em alguns minutos, se estiver ok, tá? Bruno Henrique, se não tiver nada com relação ao joelho, probleminha do joelho que ele teve, pode jogar. Essa é uma dúvida, porque vai ser certamente avaliado mais perto da hora do jogo. Gabigol reaparecendo, quem sabe o Pedro podendo ficar no banco. Então todo mundo que tiver condição vai jogar. É força máxima de momento, tá? E a ideia é chegar com todos os jogadores em condições físicas para jogar contra o Palmeiras no dia 27. Do lado palmeirense é uma dúvida, porque o técnico Abel Ferreira disse após a derrota para o São Paulo que ele tem um plano. Mas que plano será esse? Jogar agora só com reservas, como fez contra o rival tricolor na quarta-feira à noite no Allianz Parque? Palmeiras tem um jogo em Fortaleza, contra a equipe do Fortaleza, que luta por uma vaga na Libertadores e vem num mau momento, foi goleado pelo Ceará no meio de semana, precisa se recuperar para buscar a vaga na Libertadores da América, e depois joga contra o Atlético em casa. E esses jogos têm uma implicação importante para o Palmeiras, porque a imagem foi muito negativa deixada nesse jogo contra o São Paulo. O time jogou muito mal. Foi o time reserva, mas ao mesmo tempo, no Rio, o time reserva do Flamengo jogava bem e vencia o Corinthians. E o time reserva do São Paulo, do Palmeiras, aliás, jogou muito mal contra o São Paulo, perdendo a oportunidade de empurrar o rival ali pela ribanceira da segunda divisão, lembrando que o São Paulo luta contra o rebaixamento. Isso deixou muito irritado o torcedor do Palmeiras nessa ocasião. Muito incomodado e com razão. O torcedor fica zangado porque era a chance de alfinetar um rival e o time jogou muito mal. Então, qual será o plano do Abel? Ele volta com titulares em algum desses jogos? E aí ele tem um cenário que é, fora de casa, contra o Fortaleza, jogar com a força máxima de momento, preservando um ou outro jogador que peça, entre aspas, esse cuidado especial por alguma questão física, e jogar com o time reserva contra o Atlético. Ou jogar contra o Atlético para tentar uma boa apresentação, uma reação diante do torcedor em São Paulo na terça-feira. Acho pouco provável isso, né? Mas enfim, para botar o time no ritmo, e conseguir sair do Brasil com uma atuação que deixa uma imagem positiva, um clima mais otimista no ambiente. Não sabemos quais são os valores mais importantes para ele nesse momento. Me parece que o mais importante para ele foi treinar a equipe, colocar nos eixos, ele conseguiu, nos jogos que antecederam a derrota para o Fluminense, que foi no domingo passado, de virada no Maracanã 2-1. O segundo tempo foi de fato fraco do Palmeiras, e dar uma pausa, jogando esses jogos por jogar. Por jogar, que eu digo, é sem a mesma preocupação, tá? Jogar por jogar, perdeu, ninguém perde, está tudo bem, mas sem a mesma preocupação. E o foco na final, tentando retomar o time que fez aquela sequência de vitórias, justamente no Uruguai contra o Flamengo, quando ele não terá o Marcos Rocha, que por isso mesmo jogou contra o São Paulo, no meio dos reservas, ele que é o titular na lateral direita, e é a posição que o Abel Ferreira vai ter que encontrar ali uma solução para enfrentar o Flamengo. Qual a opção que ele vai adotar nesse confronto? Muda o sistema tático, coloca ali 3 zagueiros. Não acredito muito nisso não, mas enfim, é uma possibilidade. Qual atleta que ele vai escolher para a função? Improvisa alguém? Gabriel Menino é uma opção, mas não é exatamente o lateral. Enfim, o Abel Ferreira vai ter que pensar nisso tudo. Mas o Flamengo tem uma proclamação definida e já conhecemos. A do Palmeiras está na cabeça do técnico português. Vejamos como vai ser. Lembrando mais uma vez, esse vídeo tem um patrocínio do OneFootball. Faça o download do aplicativo, link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você ajuda a mostrar a força do canal quando faz o download do OneFootball pelo link dos nossos vídeos ou das nossas lives. Lembrando, Caneca 360, parceiro do canal, com as canecas aqui do youtube.com/Mauro César, da Live Soft Open, do futebol, da NFL, da NBA, da Fórmula 1, tem uma infinidade de canecas. Cupom rubro-negro de Atlético Paranaense, que faz a final da Copa Sul-Americana esse sábado contra o Red Bull Bragantino, também em Montevidéu, no Uruguai, no Estádio Centenário, tá? O outro cupom é o cupom Mauro. Você tem que usar um ou outro. Com o cupom Mauro, 10% de desconto. E frete grátis do cupom Rubro Negro. Você faz a escolha e escolha também, claro, a sua caneca. E você, comprando uma caneca do canal, ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui no YouTube e nas redes sociais. E o curso online de jornalismo esportivo para os interessados nas informações, na experiência acumulada ao longo de 4 décadas quase de jornalismo que compartilhamos nesse curso voltado para futuros jornalistas, jornalistas recém-formados, estudantes de jornalismo, enfim. E também para aqueles que têm interesse no tema, independentemente de seguirem ou não a profissão. É isso. Valeu, saudações.